Boa tarde, boa terça-feira no ar, o seu Esporte Total. Boa tarde, Milonga. Boa tarde, Amanda, tudo bem? A cidade continua linda, né? É, tá isso linda. aí. Vai ficar hoje mais bonito. Vai Hoje ficar tá friozinho. Friozinho gostoso. Gostoso, exatamente. Agora, hoje é dia de Futebol amador. Abraço para o Rodrigão, hein? Terça-feira, dia de futebol amador aqui no Esporte Total. Por causa das eleições, não teve jogo nesse final de semana. E os jogos acontecem aí, então, no próximo final de semana. E a gente vai ver quem vai entrar em campo. Vamos ver a primeira tabela? Essa tabela é a Taça Cidade de Campos. Os jogos já estão aí na fase da semifinal. E acontece no dia 9/10. 9 é sábado, Milonga, domingo. 9 é domingo, né? Domingo, porque nesse domingo foi dia 2, isso aí. Então, ó, São Gonçalo joga com o Macabuense ao 12h30. O jogo vai acontecer no Ademir Gonçalves, em Donana. Também no Ademir Gonçalves, aí já às 2h30 da tarde, Ponte Preta encara o Grêmio. Às 4h30, São Sebastião joga contra o Aliança. E em Ururaí, 2h30 da tarde, Donana encara Estrela. Esses são os jogos da semifinal. Vamos dar uma olhadinha em como Vão ser 3 jogos, Amanda, lá em Donana, né? 3 jogos em Donana, em sequência. 12h30, 2h30 e 4h30 da tarde. Deve dar um público muito bom, hein? Donana vai estar movimentada aí no final de semana. E o outro jogo em Ururaí. Então, Donana e Estrela. Donana mesmo não joga em Donana. Joga em Ururaí. Exatamente. Donana cedeu o seu estádio para os co-irmãos. E o time vai jogar lá em Ururaí, um compromisso difícil fora de casa com Estrela de Ponta da Cruz. É isso aí. Agora, o Champions League também não teve rodada nesse final de semana. O nosso produtor Douglas conversou com o Rodrigão hoje de manhã e ele informou que os jogos serão, então, no próximo final de semana. Vamos dar uma olhada em quem vai se enfrentar. Tá todo mundo de ressaca ainda. Victor Sense joga contra o Ceasa. O Bom Sucesso encara o Penharol. Alvorada joga contra o Alvorada do Eldorado. Nova União encara o Barcelona. União Nacional joga contra o São Cristóvão. Santo Amaro encara a Chapecoense. Ajax joga contra o Fanfarrão. Santa Clara enfrenta o Manchester City. O São José joga contra o Vila América. E Boca do Mato joga contra Unidos. Então são aí, 3, 6, 9, 10 jogos nesse final de semana. Já que no último final de semana foi aí eleição, então não teve jogo pela Guarulhos Champions League. E tá encerrando a votação para a Seleção Fute Rio do Campeonato Carioca da Série B. O público teve uma semana para definir os 11 jogadores, além do melhor técnico e da revelação do torneio nessa temporada. Os últimos votos serão computados até amanhã e o resultado sai depois da manhã, no dia 7. Temos jogadores e técnico do Roxinho e do Americano. Vamos lá votar, pessoal. O endereço para escolha é esse que está aparecendo aqui na tela. Vamos lá, vamos votar nos jogadores da nossa cidade e fazer aí os nossos jogadores participarem dessa premiação, que a gente sabe que existe uma premiação muito bacana, né, Milonga? Para a Seleção Fute Rio. O Vinícius Paquetá, por exemplo, artilheiro do campeonato, deve estar nessa seleção. Com certeza. Ele é, inclusive, Soriano. Já deve receber a medalha de artilheiro, o troféu. Soriano, melhor treinador. É isso aí. E o que era boato vai se tornar realidade. A Série A do Campeonato Carioca de 2017 vai ter um novo formato. A partir do ano que vem, a elite do estadual vai ter 16 clubes na disputa, com uma primeira fase de apenas 6 clubes. Os 2 melhores classificados enfrentarão os 10 restantes na fase principal com os 4 grandes. A informação foi confirmada pelo diretor de competições da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, Marcelo Viana, na noite de ontem. Com isso, a primeira fase vai ter aí os últimos 4 colocados da Série A de 2016, que não caíram, além dos 2 melhores da Série B. São eles Portuguesa, Tigres, Cabofriense, Bom Sucesso, Campos e Nova Iguaçu. Em turno único, os 2 melhores classificados poderão enfrentar os grandes. Os outros 4 times restantes da fase inicial, excetuando-se assim os classificados para a segunda fase, vão jogar entre si para definir os rebaixados à Série B de 2018. Marcelo Viana antecipou que a segunda fase com os 4 grandes, como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, vai começar em 29 de janeiro, mas a disputa da primeira fase não tem data definida. O diretor confirmou que o formato está definido e que faltam definir ainda só alguns
detalhes. Palhaçada da federação. Pois é, até nisso a gente não dá sorte, né? Porque Milonga, eu não tenho nem o que falar mais dessa federação. Né? Há tantos anos que os times de Campos estão tentando voltar à Série A. E quando se fala Série A, mano, imagina-se logo jogar com Botafogo, com Flamengo, com Fluminense, com esses times. Nada mais justo. Nada mais justo. Volta Redonda, que hoje em dia é um time de porte médio, né, tal. Bangu, mas não. Entendeu? Agora criaram essa chamada seletiva, porque não deixa de ser uma seletiva, que vão participar 6 clubes, né? 6 clubes. 6 clubes. Portuguesa, Tigres, Cabofriense, Bom Sucesso, Campos e Nova Iguaçu. Pois é. Só faltava ter dado jeito de colocar o Itaboraí aqui no meio. Exatamente. E vão os 2 primeiros só, num jogo que vai ser assim, só de um turno corrido, não é isso mesmo? Os 2 é que vão subir para disputar com os times de ponta, vamos dizer, do estado do Rio de Janeiro. Mas não deixa de ser Série A, né? Que o Campos vai disputar a Série A, pelo menos nessa fase preliminar aí. Triste realidade do nosso futebol, viu? É muito difícil. É muito triste a gente ver o jogo político que se tornou o nosso futebol. Esporte é esporte. E tem que ser usado da melhor forma possível. O que a federação está fazendo, principalmente com os nossos clubes, a gente veio acompanhando aí a novela do americano, e agora essa reformulação do Campeonato Carioca, que não é assim, isso não é Campeonato Carioca, como o Milonga falou, parece mais uma seletiva para depois acontecer um campeonato. Olha, brincadeira, Milonga, né? Vamos pro intervalo, vamos? É brincadeira, hein? Antes eu tenho um recado para você. Sabia que todo mundo pode ter Sky em casa e curtir o melhor da programação com a família toda? A Sky tem o produto ideal para você que gosta de filmes e séries, para os seus filhos com o melhor dos documentários, desenhos e programas educativos, além da programação mais completa de esportes. São 16 canais para você não perder absolutamente nada. A Sky tem pacotes pós-pagos para quem quer uma imagem em altíssima definição, com combos em HD, e você ainda pode pausar e gravar a programação para assistir depois. Já pensou assistir sua novela preferida a hora que você quiser? Ou então aquele jogão que você perdeu, conseguir assistir depois? É bom demais, né? A Sky ainda oferece o Sky pré-pago para você que quer assistir os seus programas favoritos sem o compromisso com a mensalidade. Imagem e som 100% digitais por um precinho que cabe no seu bolso. O equipamento é seu e você só recarrega quando quiser e quando puder. Tá esperando o quê? Ligue agora para 998-756061 ou vá até o estande de venda que fica aqui no Campo Shopping, pertinho da TV, ali em frente à escada rolante. O melhor da programação Sky para você e sua família. Sky, você sabe, né? É você na frente sempre. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os técnicos da Sky, Bruno e Marlon, 2 profissionais de altíssima qualidade que foram elogiados através do meu Facebook. Eu recebi um inbox fazendo um elogio a esses 2 profissionais, então estou aqui repassando o elogio para vocês, viu? A gente vai pro intervalo e volta já já. Segura aí, é pai e bola. Estamos de volta e a Série C do Campeonato Carioca já tem data para acabar. Apesar de já ter aí o seu campeão, São Gonçalo, os playoffs do acesso ainda não haviam acontecido por uma briga judicial entre Araruama e Juventus. Porém, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, marcou para os dias 8 e 12 de outubro as decisões dos últimos clubes que ascenderão à Série B. Diga, Milonga. Não, é apenas dizendo que o Serrano de Petrópolis, que foi vice-campeão, também já tem acesso garantido. Outro time que é exemplo do Campos, voltou depois de muitos anos ao futebol e voltou também na Série C e foi vice-campeão, já tem acesso à Série B garantido. Faltam apenas os 2 últimos, então uma briga judicial. Aliás, os jogos no estado do Rio, os times da Série B, da Série agora também na Série C, eles são pródigos nessa história de recurso, problema judicial. É um problema. É muito tapetão e pouco gramado, viu? É verdade. Vamos ver como é que vão ficar, então, esses jogos. Solta pra gente, Juju, por favor, a tabela. Ó, esses são os playoffs do acesso. Pelo grupo D, o Juventus joga com o Serra Macaense às 3 da tarde, no sábado, no Estádio da Cidadania.
E o Serra Macaense, o jogo de volta, né? Encara o Juventus às 3 da tarde do dia 12. Então, jogo de ida, Juventus e Serra Macaense no Estádio Cidadania, jogo de volta no Moacirzão. E pelo grupo E, Barcelona encara o Rio São Paulo às 3 da tarde desse sábado em Moça Bonita. E depois, no dia 12, o Rio São Paulo e Barcelona, o jogo de volta, acontece na Rua Bariri, também às 3 da tarde. Então, ó, grava aí. 8 e 12 são os 2 dias dos playoffs. Jogo de ida e jogo de volta, às 3 da tarde. O Araruama havia denunciado o Juventus por uma escalação irregular do volante Tetel. No primeiro julgamento, a perda foi de 13 pontos, mas o Touro recorreu e a punição ficou em apenas 6, fazendo com que a equipe perdesse apenas a segunda colocação do grupo B. Mas permanece aí nos playoffs, lembrando que nas partidas dos playoffs de acesso, o time de melhor campanha na primeira fase da competição tem a vantagem de jogar aí por 2 empates, além de decidir em casa. Resultados de vitórias iguais ou diferentes para cada uma das equipes nas 2 partidas, a disputa da taça ou da vaga vai ser decidida nos pênaltis. A gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco tem uma super entrevista do Milonga, mas antes eu tenho algum recado para falar para você, na verdade 2. Um deles, vem participar do Esporte Total junto com a gente, 99890-3322 é o número do nosso WhatsApp. Manda sua foto com uma camisa do seu time, manda sua foto no meio da torcida, manda alguma dúvida que você tenha pra gente, algum assunto que você queira que seja falado aqui no Esporte Total. Vem participar, vem fazer esse programa juntinho da gente. Anota aí, ó, 99890-3322. Diga, meu Exato, só para dizer, acrescentando no que você falou sobre o terceiro bloco, é uma entrevista com o Lúcio, é um dos fundadores da torcida do Goitacás, da Pisa Show, e tem também, ele é o trompetista, né, da bandinha do Goitacás há muitos e muitos anos. Ele tem camisas que ele vai mostrar aqui, e fotos. Olha, é sensacional o papo com ele, muito gostoso, principalmente torcedor alvianil. Segura aí, assistem aí, a entrevista está gravada, foi outra oportunidade que nós fizemos e, como a Amanda falou, nós vamos apresentar no terceiro e último bloco de hoje. É isso aí, quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o Pisa Show, querido Pisa Show, um beijo para ele que está sempre ligadinho aqui no Esporte Total. Muito bem, a gente está começando aí o terceiro bloco do nosso programa, do Esporte Total, e recebendo uma visita que é para nós uma grande alegria e satisfação, que é o Lúcio, o mestre da banda Pisa Show do Goitacás Futebol Clube. O Lúcio tem uma história muito grande, muitos e muitos anos, né, com aquela banda que é realmente um sucesso total. Lúcio, primeiro, você está aqui com o seu trompete aqui, ele trouxe camisas aqui, ele trouxe até, tem até aqui uma toalha de banho também do Goitacás. Isso aí. O Lúcio, você como mestre, está com o seu trompete aqui, famoso também, só entoa um pouquinho o hino do Goitacás, só a introdução. Muito bem, Lúcio. Olha, e depois ele vai pedir também, porque eu não sabia que a Pisa Show tem também o hino dela. Tem o hino com letra, com tudo, entendeu? Mas, Lúcio, vamos primeiro conversar um pouco aí. Há quantos anos você integra a banda? Há quantos anos você passou? Eu sei que você ama o Goitacás. Você tem um táxi também, que a gente chama de Águia de Prata. Isso. E o Lúcio, interessante que o Lúcio, quando o Goitacás joga, seja onde for, na região dos Lagos, na Baixada Fluminense, onde for, em outro estado, o Lúcio deixa o carro dele na garagem, às vezes, se for perto, ele deixa até aqui no ponto da praça São Salvador e pega uma van junto com outros torcedores e vai, não deixa de acompanhar. Há quantos anos você está nessa? Então, Luiz, essa história, sabe, Luiz, começa há muitos anos, Luiz. Eu tenho 3 filhos. Então, começou quando eles tinham mais ou menos uns 6, outro com 4 anos, que eu passei a levá-los para o futebol, jogo do Goitacás, aí eles entravam, sempre entrou em campo, continuo no Goitacás. Uma vez, sabe, Luiz,
nós fomos um jogo lá no campo de São José, lá em Goitacás, rapaz. É um jogo do Goitacás. Olha, só tinha 5 torcedores assistindo. Eu, E mais 4. a minha esposa e meus 3 filhos. Nossa Senhora. 2 meninos e uma menina. Mas isso, São Luís, isso aí, sabe, Luís, eu tenho Goitacás, sabe, que é uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Lógico, em primeiro lugar, minha família. Claro. Mas falou em futebol, Luís, Goitacás acima de tudo. Você tem saudade daquele tempo do Amaro Gimenez, daquele timaço do Goitacás? Luís, no tempo de Amaro Gimenez, eu cheguei a tocar no Maracanã, que quem comandava, eu sempre fui o mestre da banda. Da banda. E quem comandava a banda naquela época se chamava Banda Sarará Crioulo, do meu amigo Paulo Alves. Paulo Alves, exatamente. Então a banda, então você vê que... Paulo que foi presidente do Rural e assiste o programa diariamente. O meu amigo Paulo Alves fez essa música da banda Sarará Crioulo. Dê um trechinho da música, você só fala, porque não tocar. Queremos mais, Goitacás, queremos mais. A Sarará Crioulo não fica para trás. Queremos mais, Goitacás, queremos mais. A Sarará Crioulo não fica para trás. Então, sabe, o Luiz, isso é muito emocionante, é muito gratificante para mim, entendeu? Que eu sempre tive os colegas da banda, são todos Goitacás, Luiz. Todos os músicos da banda são tudo Goitacás, entendeu? Você estava, eu, por exemplo, estava naquela que o Goitacás foi vice-campeão da Taça de Prata, que corresponde hoje à Série B do Brasileiro. Isso. Lá em Florianópolis, nós viemos, a torcida foi esperar o Goitacás no flash. Fomos. Lembra? Na estrada, você estava lá? Estava. Luiz, são histórias, sabe, Luiz, que eu tenho saudade daquele timaço, que o Goitacás, olha, o pessoal lá do Rio de Janeiro tinha até medo de chegar, de vir jogar em campo. Eu lembro um jogo do Fluminense uma vez, rapaz. O Goitacás ganhou, o Fluminense chegou cheio de banco, o Goitacás ganhou de 4-1, tinha um jogador chamado Souza, fez um golaço. E outra história, Goitacás e Flamengo, o time do Flamengo tinha acabado de ser campeão, esse campeão mundial lá em Tóquio, né? Exatamente. Aí teve um repórter de campo que foi entrevistar. Foi entrevistar o jogador Zico. Zico falou assim, pô, você vê a gente ser campeão em Tóquio e vir jogar com o campo em Goitacás. Aí o que aconteceu? Acabou o jogo, 2-1 pro Goitacás. Aí foi perguntar, Zico, e aí, Zico? O que você acha de ser campeão em Tóquio e vir em campo e perder pro Goitacás de 2-1? Rapaz, Zico olhou assim, não falou nada, foi embora quietinho. Aqui, ele falou na banda Sarará Crioulo, a primeira banda que teve, tá aqui a camisa da banda que ele guarda até hoje, né? Faz quantos anos que foi? Isso aí deve ter uns 30 anos. Pois é, foi Paulo Alves que criou essa banda, essa é a camisa da época, a camisa do Goitacás, vocês estão vendo aqui, vamos botar na câmera de cá, tá? O nosso Águia de Prata aqui, ele tem caiu também, chegou a cair uma camisa. É muita camisa, hein? Tem aqui a banda atual, a banda hoje do Pisa, tá aqui, ó. Goitacás Futebol Clube, a banda tá aqui, muito bem. Agora, e tem mais, pra vocês terem uma ideia, ele tem aqui a toalha de banho do Goitacás. Toalha de banho. Tem abridor de garrafa, tem uma porção de coisa. Aqui, essa é a toalha de banho da torcida. Torcida não, essa aqui é do Goitacás. Essa é a sua, você não abre mão, né? Não, essa aí é capaz de ter toalha até reserva, viu? Bom, mas o detalhe é o seguinte, me diz uma coisa, quais são o que você vê? Nós estamos vendo passando aqui, está passando inclusive, estão passando também algumas fotos suas, você em Cabo Frio com a sua família, foi lá o jogo do Goitacás, você disse a mim que veio corrido. Ô Luiz, essa história de Cabo Frio, rapaz, foi engraçado, o jogo do Goitacás em Cabo Frio, a torcida do Goitacás lá em peso, um jogo difícil, 0-0, rapaz, um torcedor sem vergonha lá, apitou, Kleber, nosso zagueirão, rapaz, zagueiraço, pensou que o juiz que apitou alguma coisa, baixou, pegou a bola dentro da área, o juiz, marcou pênalti. Aí, meu amigo, nós perdemos o jogo lá de 1-0. E mesmo assim ainda vieram corrido. Olha, outra coisa, deu um brigueiro que eu tive que matar a minha mulher, com a minha filhinha pequenininha, tem até a foto dela aí. A minha filha devia ter uns
uns 5 anos. Sabe, nós saímos de lá embarcando no meu carro, saímos lá corrido com medo de levar tiro e levar pedrada. Coisa terrível. Gente, são histórias do futebol de campo, dos torcedores, que muitas vezes as pessoas que estão por fora ignoram, não sabem, mas é muito bom viver. São emoções. Você, muitas vezes, o domingo seu, né, o dia que você está de folga em casa com a família, é o dia que você vai para o estádio de futebol, muitas vezes, né, e acompanha, e curte aquilo, e a pessoa sofre, a pessoa vibra, evidentemente que muitas vezes ganha, outras vezes perde, né? Mas só para encerrar o programa, e só perguntando a você, Lúcio, você me diz uma coisa, o que a gente pode esperar? Você tem esperança em dias melhores para o Goita? Ô Luiz, você sabe que esperança nunca morre, né, Luiz? Eu tenho fé em Deus que um dia eu ainda vou ver o Goitacás de volta à elite do futebol, se Deus que é onde ele merece, viu, Luiz? Que nós temos. Você vê que o Roxinho, né, que teve afastado, fez uma bela campanha, você tem que dar os parabéns. Eu dou os parabéns, né? Ô Luiz, tudo tem que ser planejado. É claro. Quando tem planejamento, a gente consegue o objetivo. Administração, gestão. Não é isso? Mas, infelizmente, nós estamos atravessando uma fase difícil. O Goitacás, sabe, Luiz? Mas o Goitacás é muito grande. Isso. Tá? Passa diretores, passa presidentes, mas o Goitacás continua, Luiz, continua. É como tiririca. Quanto mais arranca, mais cresce o torcedor do Goitacás. Lúcio, foi um prazer muito grande, estamos juntos, prazer muito grande ter você aqui. Minha gente, nós vamos encerrando por hoje o seu Esporte Total de hoje aqui pela Terceira Via TV, Campos, Macaé, Rio das Ostras, a sua melhor imagem também em HD. E vamos encerrar com ele toando aí o hino da Pisa Show. O hino da Pisa Show, vamos lá. Um abraço ali, gente, até amanhã, se Deus quiser.